Muito bem, pessoal. Próxima demonstração, ainda falando sobre estatísticas, eu quero mostrar um problema comum, que é um gap nas estatísticas. Então, lembra quando eu falei que a estatística é limitada a 200 amostras no histograma? Pois é, às vezes essas 200 amostras, para uma tabela com muita distribuição dos dados, vários valores distintos, é, com uma densidade baixa, né? É, isso não é o suficiente. Então você pode, por conta disso, talvez estar usando uma média que não é muito verdadeira pro seu valor pesquisado, né? Então isso a gente chama de gap na estatística. Então o que é isso? Deixa eu mostrar isso para vocês que acho que vai ficar mais claro. Lembra lá a tabela de Order Details Big? Tem uma coluna lá que chama quantidade e eu vou usar ela para o nosso exemplo. O que eu vou fazer? Esse exemplo, essa consulta aqui retorna um valor aqui fixo, eu estou rodando ela para vocês verem, mas ele vai retornar aqui a coluna que eu chamei de quantity, ele vai retornar o valor 1 repetido 500 vezes, né? Em verdade, ele vai gerar 500 grupos de 2.000 linhas. Como a tabela tem, sei lá, 1 milhão de linhas quase, vou até parar isso aqui porque vai demorar. A tabela tem 1 milhão de linhas, isso vai dar 500 grupos de 1 a 500 com 2.000 linhas. É isso que a função anytile retorna, né? Ela retorna um número de grupos baseado no número de linhas na sua tabela, ela divide em x grupos. Nesse caso aqui eu coloquei 500 grupos, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar a tabela com esses grupos, a coluna quantidade, e eu vou deixar um gap no valor 444. Ou seja, vai ter de 1 a 500, porém o 444 eu vou setar para -1. Ou seja, a distribuição estava seguindo esse fluxo, né, de 2.000 linhas para cada grupo. Mas na hora que chegar no 444, não vai ter, mas o que vai acontecer? Na estatística, o histograma não vai pegar precisamente esse valor e vai usar a média. E na média vem 2.000 e não vai dar certo. Então vamos lá, eu já rodei isso, tá? Demora alguns segundos, então não vou rodar de novo. Eu vou atualizar a estatística e vou dar um dbcc show statistic with histogram para a gente visualizar só o histograma dessa estatística. Não existe, mas será que eu não criei? Stats quantity, não criei. Vamos criar essa estatística aqui. Create statistics, stats quantity on order details, coluna quantity. Muito bem. Eu já poderia ter criado com o if full scan, mas eu vou deixar o script do jeito que estava aqui. Beleza, já rodou o full scan. E aí agora vamos rodar o show statistics. E aí olha só. Aqui tem um range high key, né? A gente pode reparar que ele usou aí 198 amostras, né, no histograma. E aí se a gente procurar pelo valor 444 lá, o que a gente vai ver? Cadê você? Olha só. A gente vai ver que nesse intervalo, né, ele vai estar, o 444 está entre 442 e 451. Então, o que o SQL vai fazer? Ele vai usar a média de distribuição dessa linha aqui. E a média é 2.000. Na verdade, é essa linha de baixo, né, mas dá na mesma. É 2.000. E aí, ó, vamos lá. Se eu gerar uma consulta, select asterisco from, blá blá blá, where quantidade igual a 444, ele vai no histograma, não acha o valor 444 e aí usa a média. Porque ele usou a média, ele estimou que 2.000 linhas seriam retornadas. Existem 2.000? Não, não existe nenhuma. Lembra que eu dei update para -1? Eu deixei um gap no histograma. Então a média não foi precisa. Ou seja, ou a média não foi precisa, ou o limite de 200 amostras não foi o suficiente. Tá?
Então, se eu tivesse um índice na coluna quantidade, vamos lá, o SQL, mesmo eu não retornando nenhuma linha, ele não usaria. Opa, nesse caso aqui usou, continua não usando. A estimativa está errada, mas ele, mesmo para fazer, deixa eu ver, 1000 linhas, ele está considerando aqui, ó, que está usando o índice, mas é interessante, o que ele usou o índice? Ele está achando que o custo de 2000 operações de lookup, né, justifica versus o scan na tabela. Realmente, faz sentido. Agora, vamos lá, aqui era só para forçar, né, o uso do índice para a gente ver a diferença. Aqui continua, mas de novo, a estimativa continua errada, né? Então, se a gente tivesse uma média com uma distribuição maior, provavelmente ele não utilizaria o índice. Deu para entender isso que eu quis dizer? Não. Se a média de distribuição não fosse só 2000 linhas, fosse, sei lá, 10.000 linhas, ele provavelmente não utilizaria o índice. Por quê? Porque ele ia achar que ia vir 10.000 linhas, mas ia vir quantas? Zero. Ok? Então, qual que é a ideia? A ideia é, para resolver esse tipo de problema, a ideia, de novo, é usar estatísticas filtradas para criar várias estatísticas limitando um range de histograma, ou um range, né, para o histograma. Então o que eu fiz? Eu criei uma estatística que vai de 0 a 200, 201 a 400 e maior que 401. E aí eu coloco uma estatística filtrada com um filtro, where a quantidade maior ou igual a 0 e menor ou igual a 200. E aí eu limito para que essa minha estatística leia apenas essas linhas. E aí, como ele está criando uma estatística com base em menos linhas, o histograma fica mais preciso. É essa a ideia. É criar várias estatísticas filtrando a, a sua coluna, a coluna quantidade nesse caso, para poder ter um histograma mais preciso. Então vamos lá, vou criar essas três estatísticas. E aí, se eu olhar a estatística lá maior que 401, o que a gente tem? A gente tem no intervalo 444, olha só, a gente não tem o valor, correto? E a média é o quê? 1. Então, fechou. O SQL sabe que não tem nada. Tá? Ele estima 1, né? Sempre, então ele vai estimar 1. Muito bem. Vamos lá, vamos só confirmar agora se ele estimou corretamente. Perfeito, né? A seta já está mais fina, significa que ele estimou só uma linha. Então a gente corrigiu o problema da estimativa, né? Problema causado pelo gap na estimativa. E de novo, né? Se eu estivesse usando numa storage procedure ou usando uma variável, como que fica, né? Então coloquei a mesma consulta, mas agora eu estou usando a variável parâmetro de entrada, né? E aí eu preciso do option recompile para quê? Para que o SQL consiga identificar qual estatística ele pode associar ao valor, né? Porque para que ele consiga usar a estatística, essa expressão tem que ser exatamente uma que vale para esse filtro que ele passou. E como aqui eu estou usando constantes e não variáveis, então aqui eu também tenho que usar constantes. Como eu passo o option recompile aqui, ele consegue ler o valor e usa como se fosse uma constante. Então vamos lá, vou criar a proc. E agora se eu rodar ela, mostrando o plano de execução aqui, a gente pode ver que ele usou a estatística e fez a estimativa de apenas uma linha e veio zero. Como que você sabe, Fabiano, que ele usou a estatística? Eu posso consultar lá usando o trace-flag 8666, 8666, procurando pelo plano de execução referente ao test gap statistics, que é a procedure que eu criei. Então vamos ver quais estatísticas foram utilizadas. Tá lá, ele usou a estatística status quantity maior que 401. Se eu passar um valor agora 100 aqui, vamos ver. Feito. Vamos ver qual que ele usou agora. Tá lá, usou de 0 a 200. Então ele usa conforme a necessidade. Ok?
Muito bem. Tomem muito cuidado em relação a isso. Eu estou mostrando uma série de problemas que são difíceis de serem identificados e que a gente precisa identificar, porque pode causar problemas na geração dos planos de execução e é, essa decisão equivocada do SQL pode representar a consulta demorar muito mais do que deveria demorar. Beleza, vamos lá, próxima demonstração.